Meus irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 63, ação-reação, a intervenção da memória, capítulo 3. Continuando, o assunto: não seria lícito agir à base de hipnose? É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas. Então, nós estamos aqui na questão das vítimas. Então, vejamos. Sei que é difícil para a humanidade, devido ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, ao ciúme, à avareza, à arrogância. Sei que devido à não aceitação, à não humildade, à não benevolência, à não indulgência, sei que dificilmente, pelo fato da humanidade não ter conhecimento de causa e efeito de ação e reação, sei que não é fácil a pessoa entender e aceitar. Por exemplo, sua mãe, seu pai, seu filho está aí do teu lado. De repente, ele passa mal, é hospitalizado. Você o acompanha, não é verdade? Chega lá, o médico diz assim: olha, não há nada grave, mas vamos deixar o teu parente aqui em observação. Pode ir para casa, não há nada grave. Daí meia hora, você recebe uma notícia de que o paciente, o teu parente, vou usar o termo, morreu. Ora, se você não tem conhecimento dos desígnios de Deus, você chega à loucura. Se você não é portador da fé inabalável, você fica louco. Nós não estamos aqui contra ninguém. Nós estamos tentando mostrar a lei de causa e efeito, ação e reação, onde não encontra-se nada por acaso, não acontece nada por acaso aqui nessa terra. Aquele portador de fé inabalável, ele, doutor, fulano morreu? Morreu. Estou indo aí para o hospital. Chega lá, ele chora, é normal. Saudade daquele corpo físico. Mas ele dá andamento na funerária, ele cuida do corpo, porque ali não há nada mais a ser feito. É nesse momento que muitas pessoas dizem que nós somos enérgico, nós somos bruto. De forma alguma, isso é amor. Acontece que as pessoas aprenderam com nossa irmã Leontina a passar a mão na cabeça de todo mundo. E confesso a você que nós somos um pouquinho mais comprometidos com a verdade que nossa irmã Leontina, não desmerecendo a capacidade desse espírito. Mas nós não estamos aqui para brincadeira. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Então, aquele que é portador da fé inabalável, ele chega no hospital: doutor, não há mais nada que ser feito? Não, já desencarnou.
Mas por quê? Supurou, né? Um apendicite. Não percebemos. Imprudência do senhor, doutor. Não foi imprudência. Irresponsabilidade, doutor. Dentro do hospital, o senhor permitiu que o meu parente morresse? Isso é ignorância. Morreu na hora certa, no lugar certo. Tinha que passar por aquilo ali. É a lei de causa e efeito. Estude o livro Ação e Reação. Depois você vai ter material para raciocinar. Antes você não vai conseguir entender conforme nós entendemos. Por exemplo, você acompanha uma pessoa até o hospital, acontece muito isso, que é uma coisa mais simples do que uma colonoscopia, uma endoscopia, um cateterismo, que é uma coisa mais simples que uma cirurgia neurológica, é uma coisa mais simples que uma cirurgia de gastro, uma cirurgia de pulmões, de fígado, de coração. Quer uma cirurgia mais simples que essas? De acordo com o nível tecnológico hoje da medicina, os médicos eles não se formaram para matar ninguém, não. As pessoas passam pelo que estão passando porque elas precisam passar. Então eu preciso parar de julgar esses. Aí você pode me dizer assim, você parece que está ganhando dos médicos para dizer isso. Eu não estou ganhando de ninguém a não ser daqueles que quiserem orar por mim e por nós. E se vierem me dar dinheiro aqui, eu não aceito. Vá comprar cesta básica e ajudar os teus familiares que estão passando necessidade. Porque eu não estou precisando de cesta básica, até porque eu não preciso da comida que vocês comem aí no corpo físico. Então quer cirurgia mais simples que um cateterismo? E daí meia hora vem a notícia de que tua mãe, tua tia, teu avô, teu pai desencarnou no cateterismo. Erro médico. Erro médico por quê? Quantos anos na imprudência, na irresponsabilidade, na invigilância, nesta existência, na bebida, no cigarro, na promiscuidade e também em existências passadas. O médico é obrigado a desobstruir todas as artérias, todas as coronárias, todas as veias, todos os ventrículos de um paciente? Até onde nós temos conhecimento, não. O médico, ele está na Terra para proporcionar ao indivíduo uma certa qualidade de vida. Uma certa qualidade de vida. Mas Deus nunca designou médicos à Terra para curar ninguém. A pessoa é que auto se cura. Quer uma prova? Você vai ao médico com uma úlcera no estômago. O médico prescreve 5 medicamentos para você. Você chega em casa. Em vez de você tomar medicamento, você vai para o bar beber pinga. Depois você sofre uma hemorragia e sofre uma embolia e você desencarna. Culpa é do médico? Ah, mas quantos médicos deixam tesoura, bisturi, linhas, né? Dentro do organismo do paciente. Mas será que o médico deixou mesmo? Já foi confirmado? Já. Mas será que ele deixou mesmo? Será que semelhante não atrai semelhante? Será que aquele paciente ali não encontrava-se de acordo com os níveis
vibracionais daquele médico, porque semelhante atrai semelhante? Por isso você vai passar por um atendimento médico? Analise a tua moral, o teu caráter. E procure um médico de acordo com o teu caráter, de acordo com a tua moral. Para depois você não ter o que dizer. Porque aqueles que não procuram, pode ter certeza que semelhante atrai semelhante, e nós temos ainda que dar graças a Deus, passar por essa provação, por essa expiação. Eu não posso dizer eu. Então vejamos. Nesse instante, não seria lícito agir à base da hipótese. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Quantos médicos, quantos profissionais nesta área, assistentes sociais, não generalizando, ignoram os pacientes. Nas penitenciárias, nos hospitais psiquiátricos, nos hospitais de câncer, em todos os lugares, assistentes sociais e psiquiatras e psicólogos ignoram esses pacientes por eles acharem que esses pacientes não merecem atenção, por eles encontrar-se num estado de alucinação, de conflito e de transtorno. Mas será que quem encontra-se alucinado ali não são esses profissionais? Porque eles não se formaram para agir da forma como eles agem. Nós sabemos aqui na Terra que médicos, eles ganham 40 mil reais num departamento, 40 mil reais no outro departamento, 50 mil reais no outro departamento, 30 mil reais no outro departamento. Será que isso é justo? Isso é roubo. Isso são médicos inspirados pelas trevas. São profissionais inspirados pelas trevas. Mas que o brasileiro está fazendo? Nada. Por isso são cúmplices. Você que trabalha numa instituição e que sabe que tudo isso acontece, você é cúmplice. E quando você desencarnar, você vai responder por esses que estão agindo dessa forma. Ora! Ou não está sendo registrado na tua consciência? Da mesma forma, conforme você trabalha numa casa espírita e sabe que o médium fulano de tal está mistificando e você não fala nada porque você tem medo. Por que você tem medo? Porque você é um covarde. Porque se você não fosse covarde, você não abjuraria Cristo. A partir do momento que você não abre a boca, é porque você abjura. Então você é cúmplice. Você está preferindo ficar do lado de Barrabás, meu amor? Não chega que você já ficou ao lado de Barrabás há 2000 anos atrás? Gostarias de permanecer ao lado de Barrabás na atual existência? Por que será que você está nessa existência com a lama até o pescoço? Por ter abjurado Cristo em outras existências. Então vejamos. Saibamos por onde começar a obra de auxílio. Sequência. Procurei soptar inquirições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. André, dizendo. Logo após o assistente, eu vou voltar a um caso aqui. Eu tenho que voltar a um caso. Eu conheço alguém. Eu vou me colocar no lugar dessa pessoa. Para ficar mais fácil para você entender.
eu vou me colocar nessa situação, porque você sabe que eu não sou eu. Ou melhor, eu sou eu, mas eu não sou o Luiz Antônio. Não sei se você já percebeu. Eu não sou Leontina. Mas eu vou me colocar no lugar de Luiz Antônio para você entender. Há 8 anos atrás, mais ou menos, o papai de Luiz Antônio sofreu um acidente. Um jovem invigilante, não desfazendo dele, brincando com a tua motocicleta, bateu a roda no peito do pai de Luiz Antônio, lançando ele contra uma parede. Faz parte do assunto aqui. Se não fizesse, eu não ia dizer. E ao lançar contra uma parede, ele instantaneamente teve morte constatada cerebral. Socorrido, é óbvio, levado para o Hospital de São Sebastião do Paraíso, muito bem assistido pelos especialistas nesta Santa Casa desta cidade, médicos nobres. Ouso dizer o nome de um especialista por uma questão de respeito. Doutor Rodrigo é um best-seller no assunto. Nobre, espírito puro, humano. Usou de todos os recursos e quando o Luiz Antônio chega, que ele, percebendo a presença do Luiz Antônio, porque eles são amigos, foi até o Luiz Antônio. Olá, Luiz Antônio, tudo bem? Tudo bem, doutor. Como está meu pai? Ah, é teu pai? Sim. Ah, então fica mais fácil falar com você, Luiz Antônio. Porque você tem um pouco de conhecimento das leis de Deus, não é? Parece, não é, doutor? Pois, vem aqui comigo. E eles se afastaram. Parece história da carochinha, mas não é não, gente. Isso é instrução, aprendizado. Vá por aí que você se liberta mais cedo da crosta da terra, dessa região umbralina. Porque você não é caracol, você não é minhoca para viver no subsolo dessa terra, nos pântanos. Olha, Luiz Antônio, não há mais nada que ser feito. Não há, doutor, não há. Porque pode-se trocar todos os órgãos do corpício, Luiz Antônio, o coração, os pulmões, o fígado, mas o cérebro não, e o teu papai já está com morte cerebral. Ah, não tem mais nada que ser feito, doutor? Não. O Luiz Antônio pegou nas mãos do médico, beijou as mãos dele e disse: muito obrigado, doutor. Em nenhum momento verteu-se lágrimas. Isso é que é importante. Fé inabalável. Ciente de tudo. Disciplinado. Líder nato. Exemplo. Elogios não. Mas nós conhecemos esse ser que neste corpo encontra-se escondido atrás dessa máscara. Só que eu não vou dizer quem ele é. Então ele foi até as irmãs dele. Olha, vamos parar com esse chorumelo. Ah, mas é o nosso pai, é meu também. Vamos parar com esse chorumelo?
e elas não gostaram e saíram da sala de emergência. E o médium Luiz Antônio aproximou-se do pai dele em coma, entubado, ventilação artificial, e aproximou-se do ouvido dele e disse assim: pai, junta e pega a mala que te pertence e pica a mula desse mundo. O senhor já criou 8 filhos, tantos netos. Pelo amor de Deus, desapega dessa matéria materialista. Saia desse corpo que não te pertence mais. Uma enfermeira de plantão, que o Luiz Antônio não tinha constatado. Que isso? Pedindo para o teu pai morrer? De forma nenhuma. Pedindo para ele continuar a vida. Qual religião atua? Pretendo ser espírita. Ah, aqui a gente vê de tudo, mas ela respeitou. E o interessante, que ali durante aqueles instantes, o pai dele verteu uma lágrima no olho esquerdo. Morte cerebral. Uma lágrima desceu e ele pegou essa lágrima de volta e voltou para os olhos e disse: muito obrigado, meu pai. Vá em paz. Muito obrigado por esse corpo que o senhor e minha mãe condicionaram a mim nessa existência. Essa é uma dívida que eu nunca hei de pagá-los. Mas não fique nesse sofrimento. Vá embora desse mundo. Se liberte como uma pomba ao encontro do horizonte. Porque quando nascemos na terra é o mesmo que o detento aprisionado em uma penitenciária. E quando nós deixamos o corpo, é o mesmo que um detento que termina de cumprir a sua pena. Vai embora, meu pai. Volta para a família universal. A verdadeira família do Espírito. Olha o quanto é importante o conhecimento. Em momento algum ele chorou. Em momento algum ele chorou. Fé inabalável. Que teria ele com todo mundo, inclusive com os teus filhos, filhas, amigos e muitos, podendo dizer: isso é um desumano, é um animal que não chora. Ora, para ser homem de Deus, para seguir os desígnios de Deus, precisa chorar na terra? Isso é pobreza. Respeitamos quem chora, mas aqueles que não precisam mais, não há necessidade de chorar. Não significa que ele não chora, mas é preciso que algo mais além daquele sentimento mexa com o seu eu. Pois já tivemos oportunidade de vê-lo chorando por coisas totalmente insignificantes, mas que para ele é importante. Mas ali ele não chorou. Ajudou a preparar o corpo de seu pai. No outro dia, foi aos trabalhos na casa espírita onde ele é responsável. Trabalhou. Só depois que ele terminou os trabalhos é que ele foi para o velório.
Porque Jesus mesmo nos disse: é preciso deixar aos mortos que enterrem os mortos. Será que a humanidade não consegue entender isso? Por isso que sofrem. E por isso que acham que nós somos brutos. Mas ele é que está certo. Eu vou dizer que ele está errado? Dizer que ele está errado é o mesmo que abjurar o Cristo. E eu já abjurei o Cristo muitas vezes e não pretendo abjurar novamente para agradar a humanidade. Eu não sou bala chita. Eu não sou pudinho. Eu não sou bolo de aniversário. Eu não sou mesa lauta de 24 para 25 para agradar o apetite de todos. Eu sou o que sou e vou continuar sendo o que sou por toda a eternidade. Por isso que disse, as pessoas se acostumaram com Vó Leontina, que realizou um grande trabalho através do médium Luiz Antônio. Mas não pense que eu sou Vó Leontina, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, a não ser a misericórdia divina. E aqueles que não se sentirem satisfeitos, existe uma tecla que se chama delete. Pois eu nunca pedi que as pessoas compartilhem, que curtam e que divulguem. Porque o maior beneficiado em tudo isso que está acontecendo aqui sou eu. Eu que estou tendo a oportunidade de trabalhar. Se as pessoas não querem aprender, não querem trabalhar, não querem ter compromisso, não querem ter responsabilidade, o problema é delas. Mas se você processa, pense bem. Pense bem. Pois eu vou terminar a história desse jovem americano. Ele, quando deixou a prisão depois de 22 anos, ele, junto com a família, processou o governo daquela região, daquela instância. Tudo bem. Ganhou o processo. Porque descobriram realmente quem matou aquele branco. Eles ganharam. Tudo bem. Só que ao retornar à pátria espiritual, porque ele já desencarnou, porque isso foi no princípio do século XIX, final do século XVIII, princípios do século XIX, então ele já desencarnou, é óbvio. Nós estamos no século XXI, que ele chega na pátria espiritual e que ele fica sabendo da realidade. Ele volta imediatamente ao túmulo e tenta pavorosamente a erguer aquele corpo para voltar atrás, para refazer aquilo que ele havia equivocadamente feito. Mas aí já era tarde. Um outro item mais importante, queridos. Os mentores consolou ele. Calme, meu irmão. Você vai ter mais oportunidades. Não se precipita. Mas eu gostaria de saber que fiz em existências passadas para poder ter passado por tudo isso. Ah, pois bem, vem cá, nós vamos te mostrar apenas alguns instantes, porque você não está preparado para saber de muitas décadas. Você foi uma pessoa muito importante na época da Inquisição. Você foi uma pessoa muito importante. E muitas pessoas perderam, foram degoladas, graças
ao teu mando. Você condenava as pessoas à guilhotina. Era você quem assinava a morte de algumas pessoas. Só que, mediante uma revolução entre França e Inglaterra, você era amparado pelos reis na época. E eles te protegeram, até porque você tinha brasões, dinheiro, e você adquiriu a imunidade. Você não foi processado. E você viveu mais de 48 anos após esse fato. Só que você sonhava noite e dia com os crimes que você havia assinado. Encaminhado à guilhotina. E você desencarnou. Como você não foi preso, não foi guilhotinado, enfim, você não foi decepado, você não foi cremado, né? Que era um direito da época, você tinha que ter sido, mas você não foi, devido ao poder que você tinha, devido ao status, devido aos brasões, devido à alta sociedade que te amparava e te protegia na época. Ficou tudo registrado na tua consciência. Você desencarna. Aí, quando você desencarnou, você sofreu algumas décadas nas regiões umbralinas. Recolhido, assistido e amparado, você se conscientizou e você pediu para passar pelo que você passou. E o que você passou foi o mínimo do que você havia praticado. Vamos pensar da seguinte forma: 1000 dívidas você praticou. Você apenas, em 22 anos, você quitou apenas 1 centavo de 1000 dívidas. Agora você vai querer se preparar e voltar ao corpo físico e, se passar novamente pela situação, você vai querer processar o governo? Fica a mensagem a você, telespectador. Pense que nada acontece por acaso. Enquanto Deus e Jesus estiver no comando, nada nos acontece contrário aos desígnios dele. E se tudo acontece, é porque Deus permite. E aquele que abusa do poder responde, cabendo a você enfrentar a expiação e a prova com aceitação, resignação, humildade, benevolência e indulgência, porque assim você ascende, enquanto ele vai parar na lama. Precise que eu diga mais alguma coisa? Isso tudo está aqui, nesta página, que nós vamos dar sequência no próximo vídeo, no próximo dia. A vontade que eu tenho é de gravar a noite inteira. Mas eu não tenho essa permissão, justamente para poder manter as energias do Luiz Antônio intacta ao ponto de não prejudicá-lo. Mas não pense que, se você quiser pensar, é um direito teu, que eu sou enérgico, porque eu não sou enérgico. Eu sou verdadeiro, com amor, com responsabilidade.
eu assumo a responsabilidade. Diferente de você que reclama, mas que não conhece nem a si próprio. Porque se você conhecesse a si próprio, você estudaria as 5 obras básicas, raciocinaria, refletiria, e você ia ver que tem fundamento, que a espiritualidade maior não brinca. Quem brinca são as trevas. Quem brinca são os impostores. Quem brinca são os charlatões, os mistificadores. E eu, por enquanto, não me encontro nesta classe e, se Deus quiser, nunca hei de aderir essa classe. Respeito, mas não sou conivente com ninguém. Até o próximo vídeo.